Então, nesse particular, eu entendo que seria um rito ordinário e com possibilidade de tutela antecipada, de antecipação de tutela, para que, lógico, o colega, o juiz, tenha condição de determinar o acolhimento institucional liminarmente, né? E o Reinaldo vai falar um pouco também do Conselho Tutelar, mas nós já estamos discutindo lá na coordenadoria, e nós estamos já partindo de um princípio, de acordo com a nova lei, que o Conselho Tutelar não pode mais aplicar a medida de acolhimento institucional, salvo naqueles casos emergenciais, urgentes, né, que qualquer um do povo também poderia providenciar, né, assim, então, são casos mesmo urgentes, necessários, imprescindíveis, né, de resto não. E há quem já está, alguns notáveis, colegas nossos, sustentando que a medida de acolhimento institucional pode ser também aplicada sem o procedimento, se houver concordância dos detentores do poder familiar, se houver concordância dos pais, né? E eu só saliento que, se houver concordância dos pais, nós devemos primeiro encaminhar esses pais para os programas de apoio, auxílio e orientação, enfim, todos aqueles programas do 129, né? Mas há situações em que a família está debaixo da ponte, situação de miserabilidade plena, ou semi-plena, miserabilidade não dá para medir, né? E que então os pais concordam com o acolhimento do filho, e então nesse caso até pedem, né? E querem deixar, porque o abrigo é melhor que em casa, né? A instituição é sempre melhor que a casa deles, né? Então eles preferem que fique lá, né? Mas então, tendo essa hipótese emergencial e a possibilidade de concordância dos genitores, a medida de acolhimento, medida de proteção de acolhimento institucional está definitivamente judicializada. E tanto é verdade que o parágrafo 3º do artigo 101 estabelece que a medida de acolhimento institucional depende da expedição de guia de acolhimento pelo Poder Judiciário. Então já criou também a guia de execução, né, podemos dizer assim, né? Então tem a guia, e sem esta guia, sem esta providência, ilegal a medida. Guia de acolhimento expedida pelo Poder Judiciário. Então está jogando mais uma vez para o Poder Judiciário. E reforça ainda mais esse entendimento o previsto no parágrafo 8º do artigo 101, que estabelece, e agora nós vamos já tratando da reintegração familiar, que a autoridade judiciária decidirá sobre a entrega da criança ou adolescente à sua família. O desacolhimento agora, né? Então, cabe ao juiz. Porque até então, apesar das divergências que havia, por exemplo, o Conselho Tutelar, que providencia, vamos esquecer a lei nova, né? O Conselho Tutelar providencia o abrigo. Se ele providenciou o abrigo numa situação transitória, uma situação que demandava aí uma medida de proteção mais simples, mais breve, não longa, né? Nada impedia de o próprio Conselho Tutelar providenciar o desabrigo e entrega para a família, né? Quem pode aplicar a medida mais grave, que é o acolhimento, o abrigo, pode aplicar a medida mais leve, que é o desacolhimento, né? O desabrigo, né? Então há entendimento de sentido também naqueles casos transitórios, que a própria instituição entrega para a família, criança que foi perdida, criança que foi achada, perdeu o ônibus, fugiu de casa, né? Aquelas situações típicas de rebeldia da criança, que também o próprio dirigente da Bíblia poderia até entregar uma situação peculiar, né? Mas há entendimento desse sentido. Então, assim, isso tudo não se discute, não vai se discutir mais. Doravante, sempre autoridade judiciária. E não só isso, ainda para as hipóteses de acolhimento institucional, aquele emergencial, aquele excepcional, ainda que de natureza transitória, que o dirigente da instituição pode recebê-lo, desde que comunique agora em 24 horas à autoridade judiciária. Mesmo nessa hipótese, a reintegração familiar também depende de autorização de apreciação judicial. Está no artigo 93, parágrafo único. Criança, adolescente, deu entrada por qualquer razão
em instituição de acolhimento, entidade de acolhimento, dificuldade de se adaptar com a nova denominação. Deu entrada, criança ou adolescente, deu entrada em entidade de acolhimento institucional, só poderá ser liberada em quaisquer hipóteses pela autoridade judiciária, pelo juiz da infância e juventude. Pelo menos é isso que está deixando transparecer a lei. Como eu disse no começo, não estou afirmando categoricamente, mas é a impressão que eu tenho aqui da lei. E até entendimentos contrários da Câmara Especial, né, doutores? Eu pretendo adotar esse critério, esse entendimento de São Bernardo, viu, doutores? Então, atividade, judicialização, e incumbe única e exclusivamente à autoridade judiciária, ao juiz da infância, tanto a medida de acolhimento quanto a medida de reintegração familiar. É óbvio, só para constar, a integração, a colocação em família substituta sempre foi e continua sendo de responsabilidade, de competência do juiz da infância. Essa medida e tantas outras que nós costumamos aplicar nos autos do procedimento investigatório, em pedido de providências ou sindicância, conforme o nome que dá cada juízo, né? E cuja existência legal decorre do artigo 153, e que nos dá aí uma boa discricionariedade. Lembrando que o procedimento verificatório não tem forma nem figura de processo, e ele decorre apenas da apenas possibilidade do juiz tomar providências para asseguração de direitos constitucionais, legais, de criança e adolescente, até mesmo o 153 combinado com o artigo 70, que fala da prevenção geral, né? Então, esse fundamento que nós temos para aplicar, justifica a existência do procedimento verificatório. E por força disso, o juiz sempre teve respaldo legal, artigo 153, para investigar livremente os fatos e aplicar medida judicial até mesmo diversa daquela pretendida, daquela postulada. Havia essa possibilidade, né, pelo artigo 153, que agora virou 153 caput, porque essa discricionariedade encontra forte restrição no parágrafo único criado pela nova lei, que diz assim: o disposto nesse artigo não se aplica para o fim de afastamento da criança ou adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos necessariamente contenciosos. Como consequência, dentro dessa disposição da lei, sempre que for o caso de afastamento, nós já falamos, é o caso de deve-se instaurar o procedimento contencioso, pena de nulidade. E quanto aos outros procedimentos, essa lei retira essa discricionariedade do juiz e, ao que parece, obriga o juiz a observar fielmente aquele princípio da discrição, aquele princípio que o juiz está adstrito ao pedido das partes, e que até então existia, sempre existiu, mas era, de uma certa forma, era relativo, porque sempre aplicávamos a proteção, no interesse da proteção dos interesses da criança, né, do adolescente. Nós podíamos até modificar essa medida. E hoje parece-me que a lei está vedando isso expressamente, e então não podemos mais aplicar a menos, citra ou a mais, esta petita, a lei do pedido, né? Isso tudo demonstra que o legislador do ECA cada vez mais procura dar ao juiz da infância, ao juízo da infância, a feição do juízo comum, especialmente quanto àquele princípio da inércia da atividade jurisdicional, aquele princípio da inércia do Poder Judiciário, pelo qual o Judiciário não procura, aguarda ser provocado, aguarda a provocação da sua atividade. Parece que o ECA está reforçando cada vez mais esse princípio. Talvez para os mais novos isso seja recebido com naturalidade, mas para nós, mais antigos ou mais velhos, né, que temos uma visão paternalista,